Olá, amigos da Velocidade, sejam muito bem-vindos a mais um Velocidade Alternativa, o seu resumo semanal do esporte a motor. Neste domingo tivemos o Grande Prêmio do Japão, quarta etapa do Mundial de Fórmula 1 2024, vencido por Max Verstappen com Sérgio Pérez na segunda colocação e Carlos Sainz da Ferrari completou o pódio. Antes de falar da corrida, eu preciso lembrar você que já está disponível o Clube de Membros da Alternativa Esportes, apenas R$ 2,99 por mês, ou equivalente na sua moeda local, você tem acesso ao Fidelidade Alternativa. É só clicar aqui no Seja Membro e seguir as instruções no próprio YouTube. Você tem emojis especiais e alguns vídeos como esse Velocidade Alternativa chegam primeiro para quem é membro do canal. Não deixe de assinar, é só clicar no Seja Membro e seguir as instruções. Se você não tiver como, não quiser assinar, não tem problema. O seu like, a sua inscrição já ajudam o nosso canal a chegar a muito mais gente. Agora sim, meus amigos, vamos falar dessa corrida que não foi a melhor corrida da temporada. Em alguns momentos foi até morninha. O horário aqui no Brasil também não ajudou, mas de qualquer forma foi bem divertido no final de semana. O Japão, que passou por essa experiência de trazer a corrida para o começo da primavera, lembrando que até o ano passado Suzuka aparecia em setembro ou outubro, a depender da temporada. Nesse ano veio recuada para o comecinho de abril por conta das questões logísticas, né, já que fizemos uma gira asiática, incluindo também a Austrália, né, na Oceania, nesse ritmo. Vamos passar pela China também. A gente teve essas corridas na Ásia no começo da temporada e também o fato de fugir da época dos tufões. Setembro, outubro é uma época onde chove muito lá nas proximidades de Suzuka. O que mais afetou mesmo, mas não tanto assim, foi o alerta de tsunami disparado depois que um terremoto atingiu Taiwan a algumas centenas de quilômetros do circuito de Suzuka. Mas ninguém teve problemas lá no Japão, né? Os prejuízos ficaram restritos mesmo à ilha bem próxima da China. A sexta-feira, inclusive, né, teve poucos trabalhos de pista, os fãs muito animados, mas o Treino Livre 2 ficou prejudicado, foi praticamente um desfile, onde nós tivemos apenas 5 carros marcando tempos rápidos. Por quê? Todo final de semana, tirando a corrida, foi bem nublado, mas a sexta-feira e no Treino Livre 2 caiu um chuvisquinho que não era suficiente para colocar pneu intermediário e marcar algum tempo razoável, e também não era prudente sair à pista com os pneus de pista seca. A condição da pista só foi melhorando no finalzinho do Treino Livre 2, o qual o Sargent não participou porque bateu no Treino Livre 1. Lembrando que o Sargent e o Albon mais uma vez disputaram a prova com os chassis trocados, os carros de um, o carro de um no corpo do outro, né, no assento do outro, até que a Williams resolva seus problemas financeiros. Falamos disso no Velocidade Alternativa do Grande Prêmio da Austrália. E no sábado não tivemos grandes surpresas, né? A verdadeira simulação de prova foi realizada no Treino Livre 3, né, onde as equipes definiram as suas estratégias. Classificatório sem grandes surpresas, a McLaren parecia ser a segunda opção, mas eu já vou deixar aqui o spoiler de que na hora da corrida, na hora do vamos ver, não foi bem assim. Bom, a corrida, aliás, ela não teve uma largada normal. A gente teve uma primeira largada, só que na curva 2, Albon e Ricardo se acharam, um incidente de corrida, né? O Ricardo deu uma espalhadinha para se defender do ataque de um outro piloto, nem viu o Albon chegar, os dois se tocaram e foram para o muro. Como era um ponto muito sensível da pista, né? O primeiro setor de Suzuka tem muitas curvas e a barreira de pneus foi completamente desarrumada, cumpriu a sua função, mas ela foi desarrumada, a pista teve que ser interditada a bandeira vermelha por cerca ali de meia hora para que pudessem ser feitos trabalhos de reparação da barreira de pneus. O incidente não foi tão custoso, né? Os pilotos saíram andando normalmente, mas o Albon já com o carro todo ruim, mais um chassi danificado, menos mal que esse aí vai dar tempo de ir para Grove, né, lá na fábrica da Williams, e voltar para a China, pelo menos é o que a equipe promete, a tempo do Grande Prêmio da China daqui a 2 semanas. E aí, depois da bandeira vermelha, você deve se lembrar, a bandeira vermelha significa um pit stop de graça. Os pilotos vão para o box e lá as equipes podem mexer em muitas coisas, não tudo, mas podem mexer em muita coisa enquanto a pista está sendo reparada. Ou seja, você pode trocar de pneus, trocar estratégia, sem precisar ter o ônus de parar no box mais uma vez.
E foi isso que muita gente fez, né? Alguns pilotos, inclusive o Alonso, arriscaram largar de pneu macio, né? Esperavam um ritmo mais consistente nas primeiras voltas, mas com a largada mudando a estratégia de todo mundo, acabou que alguns carros mudaram sim, né? O seu alinhamento aí para o restante da prova. Ou seja, perdemos aí umas 2 a 3 voltas, né? Entre entra no box, sai do box, atrás do safety car, a linha e tudo mais, a corrida teve mesmo 50 voltas propriamente ditas. Mais ou menos 30, 40 minutos depois da batida do Ricciardo com o Albon, tivemos a relargada e aí a Red Bull disparou como o esperado. Mas quem despontou para ter um ritmo de corrida melhor, mesmo com uma pista que acabou degradando os pneus muito mais do que se esperava, foi a Ferrari. Veja só, o carro de 2024 da Ferrari é um bom conservador de pneus. Eu não esperava essa, mas foi o que realmente acabou acontecendo na prova. As Mercedes se arrastaram, tomaram passão tanto do Pérez quanto das McLaren. Foi realmente um domingo para se esquecer. E o Hamilton, meus amigos, ele mostrou que ele não está com a mínima vontade de continuar na Mercedes, né? Se por um lado a gente tem o Sainz dando 120% da sua energia para conseguir um emprego confortável no ano que vem, um bom contrato para a próxima temporada, o Hamilton não está com a mínima vontade. Ele chegou a oferecer, não foi pedido, ele chegou a oferecer a troca de posições. Não é normal um piloto perguntar, então, será que o meu companheiro de equipe está afim de me passar? Ele não estava com vontade de correr nesse domingo. Uma péssima exibição do Hamilton, que vamos ver mais para frente na classificação. Está numa classificação horrorosa, 9º lugar no campeonato de pilotos. Não é aquele Hamilton que a gente viu tão combativo e tão forte em 2020 e 2021. Falo mais sobre ele daqui a pouco. Bom, como eu disse, a corrida não foi das mais emocionantes, mas a gente teve alguns lances interessantes, né? Como uma parada quíntupla. Ao mesmo tempo, a galera lá do meião do grid veio parar na mesma volta, né? Stroll, Tsunoda, Bottas, Magnussen e Sargent pararam juntos, e quem lucrou nessa história toda foi o japonês, o Yuki Tsunoda, da Racing Bulls, largou em 10º, e com essa parada bem sucedida, ele ganhou posições ali no box, e isso ajudou ele a fazer o 10º lugar, né? Largou em 10º, chegou em 10º. Um japonês não pontuava no Grande Prêmio do Japão desde Kamui Kobayashi em 2012, quando ele foi ao pódio, né? O Kobamito foi o último japonês a pontuar em casa. Aliás, Tsunoda entra para um grupo seletíssimo, apenas 5 japoneses, você está vendo aqui do lado, 5 japoneses conseguiram a proeza de pontuar no seu Grande Prêmio local. Vale lembrar, o sistema de pontuação mudou ao longo dos anos, né? Em grande parte das temporadas, apenas 6 pilotos pontuavam, hoje são 10, então a gente precisa fazer essa ressalva. Mas de qualquer forma, um grande feito, deu muitas alegrias o Tsunoda aos seus compatriotas. Mais de 229 mil pessoas passaram pelo circuito de Suzuka nos 3 dias de atividade. Inclusive, para mim, o Tsunoda é um dos maiores vencedores desse final de semana, né? Por todo o contexto já explicado e porque o seu companheiro de equipe está andando para trás nessa vez, não conseguiu completar um setor que fosse. Outro grande vencedor desse Grande Prêmio do Japão, para mim, foi o Carlos Sainz, que vem se mostrando competitivo e próximo de conquistar um excelente contrato, movimentação. Tá aí, tá nos bastidores, o mercado está aberto. Outro que está vendo o mercado aberto e para mim também sai fortalecido desse Grande Prêmio é o Pérez. Volta a vice-liderança do campeonato e já deu entrevistas dizendo: espero ter o meu contrato para o ano que vem definido, meu futuro definido dentro dos próximos 30 dias. Claro, ele está atento à movimentação e o Sainz também não está de bobeira. Agora, os maiores derrotados desse Grande Prêmio do Japão, para mim, além do Lewis Hamilton, né, que não tem a mínima vontade de correr pela Mercedes, e a Mercedes também está andando para trás, para mim, o Albon, por todas as razões já explicitadas, está gastando muito em prejuízos, não tem conseguido se manter na pista, não tem conseguido pontuar como no ano passado. E o Ricciardo, né? Ricciardo cada vez mais ameaçado da demissão. Falamos aqui no Velocidade Alternativa de 2 semanas atrás, né, do rumor de que ele seria demitido se não pontuasse até Miami. E ele tem a sombra, o Liam Lawson está correndo no automobilismo japonês, estava lá presente no circuito, e o Ricciardo ficou com aquela cara, aquele sorriso amarelo de, poxa, mais uma vez eu não consegui performar, não consegui dar resultado. Então, para mim, esses 3 são os principais derrotados no Grande Prêmio do Japão deste ano.
Agora, meus amigos, vamos passar para as classificações, que é o que vocês querem ver, a movimentação do campeonato. Mundial de Pilotos, adivinha quem é o líder? Max Verstappen, ele perde, continua líder. Ele ganha, continua líder. Fez praticamente um Grand Chelem nesse final de semana e chegou à pontuação de 77 com a vitória nesse Grande Prêmio do Japão. Sérgio Pérez voltou à vice-liderança, agora tem 64, passou o Leclerc, que foi a 59 e já é bem ameaçado pelo seu companheiro de equipe, o Carlos Sainz, com 55. Lando Norris passou seu companheiro de equipe e agora tem 37, é o melhor piloto do resto, digamos assim. Mundial de Construtores tem a Red Bull com 141 pontos, Ferrari 120 ali na cola, McLaren, 69, a Mercedes foi apenas a 34 e a Aston Martin agora tem 33. Boa corrida do Alonso, que ajudou a escuderia a colar aí na Mercedes. Meus amigos, a Flecha de Prata está brigando pelo 4º lugar e é bem capaz que perca já na próxima prova. Por falar na próxima prova, vamos lá, próxima corrida, meus amigos, prepare o seu coração, prepare o energético, o café, porque essa sim vai além da madrugada e será um final de semana de muitas emoções. O Grande Prêmio da China retorna ao calendário. Depois de quase 5 anos de ausência, finalmente teremos o retorno do circuito de Xangai à categoria. E já volta com a Sprint Race. A gente ainda não tinha Sprint Races na última vez que a China esteve no calendário da Fórmula 1 e volta já de cara com esse evento. Por conta do nosso fuso horário, 3 atividades serão dentro da sexta-feira. O único treino livre do final de semana será à meia-noite, de quinta para sexta, do dia 18 para o dia 19 de abril. Aí depois a gente tem às 4 da manhã da sexta-feira, dia 19, a classificação da Sprint, novo formato da Sprint, aliás, nesse final de semana. A Sprint Race é o primeiro trabalho do sábado lá na China, sexta-feira aqui ainda no Brasil, 11h30 da manhã, 11h30 da noite, estaremos de volta. E aí, já dentro do sábado, no horário brasileiro, 3h15 da manhã, o classificatório da corrida de domingo. É um formato um pouco mais parecido com o de um final de semana comum, o novo formato aí dos finais de semana de Sprint Race. Largada no domingo, dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, às 4 da manhã, estaremos aqui ao vivo a partir das 2h45 da madrugada, sempre nos horários de Brasília. E a gama desse final de semana será C2, C3 e C4, gama média para o retorno de Xangai. É isso, meus amigos, 2 semaninhas de folga e voltaremos com o Grande Prêmio da China, porque você já sabe, automobilismo para se ouvir é aqui na Alternativa Esportes, a Casa da Velocidade no YouTube. Até a próxima, pessoal!